Imagine um lugar perfeito. Ruas sempre limpas, cheiro de comida gostosa, casas bonitas com cercas brancas, vizinhos que se cumprimentam com sorrisos calorosos e crianças que brincam na rua sem a menor das preocupações. Agora imagine que nesse mesmo lugar vive uma assassina chamada Samantha e, bem, você vai torcer por ela. Beneath the Trees Where Nobody Sees tem um toque acolhedor e fofo tal qual Beautiful Darkness, do qual já fizemos um vídeo. E assim como na história de Aurora, não dá para se deixar levar pelas cores e pelos personagens bonitinhos. A história já se inicia apresentando Samantha de um jeito muito interessante, porque não é preciso de muito para mostrar o quanto ela está escondida naquele grupo que acha que a raposa está longe do galinheiro. Ela caminha pelas ruas até o seu trabalho cumprimentando todo mundo, e é dessa forma que entendemos como esse lugar funciona. Os personagens levam vida sem preocupações, como se fossem de propagandas de margarina onde todos estão felizes. A própria Samantha pensa consigo mesma sobre o quanto Woodbrook carrega esse senso de tranquilidade e gentileza e que as coisas nesse lugar são tão únicas e encantadoras a ponto de ser entediante. Como em 40 anos nunca aconteceu nenhum crime significativo, os moradores de Woodbrook baixaram suas guardas e confiaram cegamente em seus vizinhos que eles viam como amigos, e nos amigos que eles viam como membros de sua própria família. Samantha conseguia encontrar uma beleza diferente na vila porque ela podia se encaixar na sociedade como sendo alguém normal como os outros, ainda que ela não acreditasse muito nisso e tudo que ela precisava fazer era sorrir, dizer algumas palavras gentis e se mostrar prestativa, ao menos enquanto ela estivesse ali. Quando saía em seu carro até a cidade, ela continuava sob o disfarce de cidadã gentil que olhava através da janela com o mesmo sorriso amigável pelo qual ela era conhecida. Mas no instante em que passava pela placa de saída de Woodbrook, seu semblante se desfazia e então Samantha deixava de fingir. Por mais que sentisse a necessidade de matar, Samantha não era um homicida sem regras. Pelo contrário, ela seguia quase um regulamento rígido autoimposto. Ela nunca matava em Woodbrook, apenas na cidade. Não que ela tivesse algum apego aos moradores, mas ela sabia que se fizesse algo num lugar como aquele, as pessoas teriam suas rotinas tomadas por medo e isso podia deixá-la correndo o risco de ser investigada. Já na cidade, não importava se ela ia matar 2 ou 3, ninguém sentiria tanta falta de alguém desaparecido porque muitos sumiam todos os dias e isso já fazia parte do dia a dia. Sua outra regra era que ela só podia escolher alvos aleatórios porque isso também fazia parte do plano de manter suas atividades escondidas. Sem um modus operandi tão claro, ainda que as autoridades tentassem juntar A mais B, seria complicado demais que eles chegassem até ela justamente porque ela não tinha um padrão em seus assassinatos. Um dia, quando deixou a vida e foi à cidade para extravasar, Samantha fingiu estar precisando de ajuda e conseguiu a atenção de um jovem que estava passando. Ele se prestou a ajudá-la, mas infelizmente o que ele recebeu em troca foi um rápido desmaio quando ela veio por trás dele e o fez inalar uma substância que o apagou. Embora pudéssemos dizer algo como, quando ele acordou ele se viu nas mãos de Samantha, isso nunca aconteceu. Ela o matou quando ele estava ainda inconsciente, martelando um único prego em sua medula. Como ela mesma disse, seus alvos eram abraçados por um sonho eterno. Depois que fez isso, ela o pendurou de cabeça para baixo, cortou o pescoço dele e deixou o sangue jorrar lentamente para dentro de um recipiente porque não fazer nenhum tipo de bagunça também era uma de suas regras. Depois de drenado, ela fatiou todo o seu corpo e enterrou cada pedaço dentro de uma lata de tinta na floresta, como se estivesse fazendo pequenas mudas de planta que jamais iam crescer. Samantha sentia sua energia se revitalizar sempre que ela fazia isso, e com o passar dos anos, ela já tinha enterrado mais de 40 desafortunados que infelizmente caíram na armadilha que era o seu sorriso. Quando voltou a Woodbrook, ela jantou com Lola, uma rata idosa que vivia com seu filho Nigel e que acreditava que Samantha a considerava da mesma forma. Como tudo que existia na vila para Samantha era uma farsa, Lola era para ela aquilo que as pessoas podiam ver como sendo uma amiga. A relação de Samantha com os moradores de Woodbrook era apenas uma mimetização do que deveria ser verdadeiro. Ela jamais os maltratava, apenas os via como peças essenciais que davam vida àquela sua existência falsa que brindava com eles caso fosse preciso. Ela estava jogando o tempo inteiro e gostava de ficar no controle, mas um dia algo aconteceu. Woodbrook estava completando 200 anos e os moradores decidiram fazer um desfile para comemorarem aquela felicidade que a vila lhes proporcionava. Samantha se juntou aos outros ficando ao lado de Charlie que trabalhava com ela e que estava com a sua família e viu os confetes e os sorrisos que nunca se desmanchavam. Pelo menos até a chegada de Bertie que tinha planejado exibir um barco no desfile.
Os amigos e vizinhos de Birdie gritavam empolgados pelo tamanho empenho que ele teve, mas quando a vela do barco se rompeu e caiu em cima dele, por um breve momento, os risos pararam. Os moradores olharam completamente chocados na direção do barco que exibia em seu mastro o corpo de Martin, um velho bibliotecário que tinha sido assassinado. O caos pela primeira vez dominou a vila e deu para os moradores uma expressão diferente do que eles estavam acostumados. Samantha inclusive sentiu o mesmo. Não que ela estivesse preocupada ou horrorizada pelo que aconteceu com o carneiro, mas aquilo estava fora de cogitação. Havia um segundo assassino em jogo que não seguia nenhuma regra e isso podia terminar feio para ela. Enquanto uns acreditavam que o assassino ainda estava à solta, outros pensavam que tudo já tinha sido resolvido porque Birdie claramente era o culpado de tudo. Mas como ninguém tinha pistas concretas, um toque de recolher foi feito para que outra coisa horrível como aquela não acontecesse. Samantha, que antes só precisava seguir a receita de bolo de sempre, teve que começar a investigar por conta própria quem poderia ser esse assassino tão desleixado porque ela não queria assumir a culpa por aquelas mortes, tampouco pelas que ela tinha cometido. Ela começou conversando com Bertie sobre o que tinha acontecido na noite anterior do desfile, e ele lhe contou que enquanto ele estava trabalhando em seu barco, a gata Melody tinha aparecido e deixado com ele algumas lavandas que ela era inclusive alérgica. Mas o mais curioso é que mesmo após ela sair de cena espirrando, ele ouviu um pouco depois um outro espirro, o que para Samantha indicava duas possibilidades. Melody ficou escondida esperando para colocar o corpo de Martin no barco, ou um outro sujeito que também tinha alergia à lavanda já estava à espreita. A vila foi tomada por uma atmosfera muito intensa de desconfiança e medo. Os vizinhos olhavam uns para os outros como se estivessem cara a cara com o culpado, porque isso poderia ser uma possibilidade. Mas Samantha era a única que não tinha se deixado levar por tudo isso. Ela se infiltrou em conversas aleatórias de grupos que tinham diferentes opiniões sobre o que aconteceu para instigar algum tipo de reação que ela poderia ler como sendo a do autor de tudo. E foi dessa forma que ela viu que Cherry, uma vizinha problemática, estava nervosa demais para alguém que já considerava Bertie como sendo o assassino. A comic começa a mostrar pequenos núcleos para também nos fazer investigar com Samantha quem está por trás de tudo. Enquanto algumas rotinas seguem inalteradas dando um gosto de suspeita no ar, outras são excluídas de cara para mostrar o assassino em ação, como é o caso de Cherry, que é a segunda vítima na história. A morte de Cherry até pode ser vista como aquelas que só acontecem quando os personagens são teimosos demais arriscando a própria segurança porque acham que o pior nunca vai lhes acontecer, mas ainda que ela tivesse uma chance maior de sobrevivência se tivesse respeitado o toque de recolher, mais para frente na história descobrimos que a morte dela chegaria de um jeito ou de outro porque o assassino já estava de olho nela. De qualquer forma, toda a apresentação do suspense que antecede o que já sabemos que vai acontecer é muito bem construída. A personagem é mostrada caminhando e, de maneira muito sutil, soa o barulho de seus passos, o que mostra que ela está sozinha e evidencia mais uma vez o seu erro de sair às cegas. É quase como se estivéssemos vendo uma cena clássica de filme de terror. As ruas estão vazias, um vento joga folhas no ar e o assassino aparece apenas para ela. E o mais legal de tudo é que, devido ao enquadramento, somos nesse momento tanto os olhos do assassino quanto os olhos de quem vai ser assassinado. Quando ela foi atacada e seus dedos foram cortados, ela correu seguindo o script de vítima que vai ser morta. Ninguém apareceu para ajudá-la, seus gritos não foram ouvidos e todas as portas estavam fechadas. Ela conseguiu se jogar dentro de uma escola se chocando com o vidro de uma das janelas, mas o assassino conseguiu alcançá-la como se soubesse de todos os seus passos e rotas de fuga. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado, ou melhor, parte dele. O assassino arrancou sua cabeça e a pendurou na ponta de uma vara que ele centralizou num balde que estava cheio de suas vísceras. É claro que os moradores de Woodbrook se sentiram ainda mais indefesos e Samantha se viu numa urgência ainda maior. Ela decidiu quebrar com um tijolo o vidro do açougue de Melody para tirá-la de casa no meio da noite, porque assim ela poderia investigar com calma o lugar onde ela morava. O seu plano deu certo, ao menos o começo. Samantha adentrou na casa e mexeu em todos os lugares que podiam esconder alguma prova do crime, mas ela não encontrou nada além das coisas que mostravam que Melody era apenas uma gata solitária que ainda sofria com a ausência de seu falecido marido. Melody a encontrou e chegou a apontar uma arma para ela, perguntando se Samantha era assassina. Samantha até poderia responder que sim, porque isso não era uma mentira, mas ela não era a assassina que Melody estava se referindo. Elas conversaram um pouco e Samantha conseguiu se livrar disso, mostrando que estava apenas investigando. No dia seguinte, durante uma celebração no cemitério em homenagem àqueles que tinham morrido nas mãos do assassino, Samantha refletiu ao ver a dor deles que ela já tinha causado isso muitas vezes a outras famílias, mas que ela não conseguia se sentir da mesma forma que eles. Ela sabia do seu lugar em Woodbrook e o que os outros esperavam dela naquele contexto, então se fosse preciso fingir estar triste, ela o faria.
Embora a cerimônia pudesse ser apenas um momento de dor compartilhada entre os moradores, Samantha, como uma assassina, entendia como seus semelhantes pensavam. O autor de tudo, em hipótese alguma, perderia aquela oportunidade de estar vendo por cima do muro o caos que ele causou, dando abraços e palavras de conforto, porque isso na mesma intensidade o manteria longe de suspeitas, quanto daria para ele algum tipo de satisfação pessoal. Os olhos atentos de Samantha se concentraram silenciosamente em cada um deles, farejando qualquer vestígio do que ela queria encontrar, e bingo! O cheiro de lavanda entrou em cena mais uma vez. Um dos personagens comentou que estava usando uma fragrância que ele mesmo tinha feito, e então Samantha encontrou no meio deles um espirro que veio de alguém familiar. Nigel, o filho de sua amiga. Ele era o assassino. Samantha esperou até o dia seguinte para confrontá-lo. Ela foi até a casa deles dando uma desculpa de que queria visitar Lola, e após um café, quando Lola teve que ir se deitar porque ela estava doente, ela chamou Nigel para conversar e, para sua surpresa, ele também sabia sobre ela. Nigel contou que a sua intenção era apenas a de tentar entendê-la porque ele se sentia um forasteiro em Woodbrook. Ele não conseguia se encaixar em nada naquela vila porque tudo era muito falso e, de alguma forma, ele conseguia enxergar que Samantha era diferente dos outros por mais que estivesse mostrando no rosto o mesmo sorriso idiota. Ele a seguiu um dia quando ela estava indo para a cidade, mas a sua intenção não era de encontrar algum segredo. Tudo o que ele sentia por ela era admiração, e quando ele a viu matando na floresta, esse sentimento só se intensificou porque esse era o motivo para ela ser tão diferente. Era como se ele enfim tivesse encontrado a resposta que ele precisava sobre si mesmo. Samantha ouviu perplexa porque as mortes que ela tanto evitou levar para Woodbrook tinham acontecido justamente porque ele queria chamar a atenção dela como numa tentativa de se provar para ela, porque assim, juntos, eles poderiam extravasar matando qualquer um. Mas a reação de Samantha foi o completo oposto do que ele esperava. Ela deixou claro que não sentia nenhum pingo de vontade de ser amiga dele ou qualquer coisa parecida e que ela não se importava se ele era um assassino. Ele apenas tinha que matar fora da vila para não estragar as coisas. Nigel não recebeu essas exigências muito bem e disse que ela era como os outros. Samantha obviamente se preocupou de ter sido vista em ação, mas ela esperou que as coisas estivessem sido resolvidas naquele confronto. O problema é que Nigel não deixou barato. Ele simplesmente desenterrou todas as latas de tinta que continham pedaços de corpos que Samantha escondeu e mandou para sua loja. Por muito pouco, as latas de tinta não foram vendidas porque Samantha as reconheceu a tempo de toda a sua dedicação para manter seus crimes ocultos irem por água abaixo. Só que mesmo evitando o pior, ela foi tomada pela insegurança que ela nunca pensou que sentiria. Parecia que ela estava despida e que os vizinhos a estavam vendo por quem ela realmente era, julgando o sorriso falso que ela botava no rosto e a despedaçando como ela fazia com suas vítimas. O psicológico de Samantha se abalou com tudo isso e ela passou a se sentir observada, e uma manhã seus pesadelos se concretizaram. Nigel foi mais longe do que ela pensou que ele iria. Ele esperou por ela pelo caminho que ela sempre tomava para ir para sua loja, se aproximou, tirou uma foto de seu rosto e olhou junto com ela para a direção onde uma comoção cheia de gritos e choros aconteciam. Nigel contou que tinha matado Charlie, o funcionário dela, e que ele tinha planejado tudo para fazer como se tivesse sido ela quem tivesse o assassinado. Mas não só isso, ele deixou à mostra todas as latas de tinta que expunham seus outros crimes. Samantha não conseguiu dizer nada por conta do choque com a realidade. Ela continuava encarando a família de Charlie desesperada em frente à sua loja, enquanto Nigel descrevia tudo o que ele tinha feito porque ele fez questão de deixar a cena mais horrível possível para que eles não tivessem dúvidas do que precisavam fazer com ela. Antes de se despedir, ele disse que nada daquilo teria acontecido se ela tivesse sido legal com ele. Samantha saiu da cena o mais rápido possível, deixando Woodbrook para trás, mas levando consigo o terror em sua face de ter sido descoberta justamente por algo que ela não fez e que evitou ao máximo que acontecesse. Samantha enfim levou a vida de qualquer foragido da polícia que não sabe esconder os seus crimes. Ela estava esgotada de tanto fugir e de tanto pensar que décadas de cuidado tinham sido varridos num único dia. E o pior, ela começou a se ver perseguida pelos fantasmas daqueles que ela matou, mas ela sabia que isso era apenas a sua mente que estava cansada. Samantha era o tipo de indivíduo que não gostava quando as coisas mudavam porque isso dizia muito sobre a sua falta de controle da situação, e para alguém como ela, ficar no controle era essencial. Nesse meio tempo em que ficou se escondendo, ela lutou contra seus próprios medos porque se ver fragilizada era uma coisa que ela não estava acostumada, até porque ela sempre foi alguém forte. Ela quase se viu engolida por quem ela era, porque era como se ela estivesse colhendo as consequências de ser uma assassina. Mas tudo voltou aos eixos quando ela se acalmou e se lembrou de que isso fazia parte de seu próprio ser. O interessante dessa comic é que em alguns momentos, Samantha é vista ao lado de outros animais naturais que não vestem roupas humanas e que nem mesmo conseguem falar.
Esse detalhe pode ser lido de diferentes maneiras, mas acreditamos que ele existe para fazer uma justaposição que reforça uma tensão entre o lado civilizado da protagonista, que se mistura com a sociedade com características humanas, com seu lado selvagem, que é regido por seu instinto de matar. Quando ela se vê perdida em uma floresta, ela inclusive se depara com um urso selvagem que está sujo de sangue por ter matado uma presa. O urso entra em uma luta até a morte com outro que aparece, e Samantha vê em todo o sangue, víscera e aniquilamento do mais fraco o reflexo de quem ela era. Samantha retorna sem medo até Woodbrook para ensinar a Nigel uma lição. Ela entra escondida em sua loja, pega alguns materiais e vai até a casa de Lola para consertar as coisas não só para ela, mas para a vila que ela queria que permanecesse como sempre foi. Pensando que Samantha estava fora de seu caminho, Nigel eliminou provas da autoria de seu crime queimando as fotos de suas vítimas mortas que ele estava guardando como um troféu, mas isso apenas porque ele não precisava mais delas. Ele imediatamente saiu à procura de novas presas, ficando atento àqueles que eram mais vulneráveis. Ele comentou em alguns lugares sobre Samantha para saber a opinião dos outros, e eles lhe contavam o que ele já esperava, que o assassino sempre esteve embaixo de seus narizes, mas eles mal sabiam que o real culpado estava diante dos olhos deles, brincando com suas ingenuidades. Nigel marcou sua próxima vítima e fez isso tirando fotos dela ao longe. Era assim que ele sempre começava antes de cometer um assassinato. Ele comentou empolgado para si mesmo que sabia que Samantha apareceria para ele, mas ele não imaginou que as coisas sairiam fora do esperado. À noite, Samantha foi até a sua casa para conversar com Lola, e lá ela teve mais uma surpresa. Lola não só sempre soube que era o seu filho que estava por trás de tudo, mas que Samantha era tão assassina quanto ele. Lola realmente considerava ela a ponto de tentar não ver o que ela fazia quando saía da cidade. Elas não tinham nenhum vínculo de sangue, mas ainda assim, Lola a poupou por amá-la como uma amiga, tal qual ela fez com seu filho. Samantha viu os moradores de Woodbrook apenas como meras conveniências que podiam esconder o que ela fazia e que davam em certo nível algum tipo de normalidade rotineira para o monstro que ela era. Ela sabia que tudo aquilo era um faz de conta e que mesmo gostando de Lola dentro desse contexto, se precisasse, ela a descartaria sem pensar duas vezes. Samantha a levou até a sua casa dizendo que tudo seria resolvido, e quando Nigel invadiu a sua casa pensando que a pegaria desprevenida, ele se chocou ao ver Lola morta em uma poltrona. Samantha havia a matado. Ela foi rápida e silenciosa o suficiente para chegar atrás dele e aplicar uma seringa em seu pescoço. Tudo o que Nigel conseguiu foi se virar para ver o óbvio, e então ele caiu sem conseguir se mexer. Samantha disse que tinha aplicado um veneno que causava paralisia muscular e começou a divagar sobre outros tipos de métodos que ela podia ter usado, mostrando sem intenção a sua vasta experiência como uma assassina. Nigel a ouviu dizer que o xerife chegaria e encontraria o suficiente para que ela fosse absolvida de tudo. Como ele estava ali caído, as autoridades acreditariam que ela só esteve se escondendo porque ela queria provar a sua inocência e que Lola tinha sido assassinada por ele quando ela pensou em falar sobre as coisas que ele tinha feito, mostrando as fotos que ele guardava das próximas vítimas. Samantha feriu o próprio braço com a faca que matou Lola como se ele a tivesse atacado e depois colocou uma arma na mão dele apontando em sua cabeça, e ele soube nesse instante o que aconteceria. Ela apertaria o gatilho para simular que ele tinha tirado a própria vida depois de ter matado sua mãe. Samantha matou as mais de 40 vítimas sem fazer bagunça, sem usar nenhuma arma de fogo e sem demonstrar nenhuma satisfação em qualquer método de tortura. Tudo era muito rápido e limpo, mas por Nigel, ela estava disposta ao menos naquela vez de se deixar levar pelos métodos usados como amadores iguais a ele. Ela comentou sobre o quanto ela gostava de Lola, mas que não o suficiente para poupá-la de um plano que ia limpar a sua barra. Samantha disse que Lola o amava profundamente, mesmo ele sendo quem era, e perguntou num tom sarcástico e acusativo como ele pôde matá-la mesmo assim. Nigel só conseguiu verter uma lágrima antes de Samantha puxar o gatilho. E assim, a paz voltou a Woodbrook às custas do sangue do culpado e de sua mãe inocente. O plano de Samantha funcionou perfeitamente e aos poucos toda essa maré de medo foi desaparecendo, fazendo a vila ser esse lugar com cheiro de tortas de maçã descritos no começo da história. As pessoas que desconfiaram de Samantha se desculparam com ela, mas ela deu de ombros de maneira carinhosa como se mostrasse que entendia os sentimentos deles. Sozinha em sua loja vendo a normalidade lá fora, ela pensou consigo mesma que tiraria um tempo para descansar até voltar com sua rotina novamente, onde ela continuaria sendo uma cidadã modelo em Woodbrook e uma assassina na cidade grande. Samantha até pensou que conseguiu se ver livre, mas as consequências de seus crimes bateram em sua porta mais uma vez. Sua vítima nada mais era do que um peão aleatório que teve o azar de cruzar o seu caminho.
Samantha não sabia o seu nome e a história não fez questão de nem mesmo apresentá-lo para nós justamente para dar esse tom de casualidade sem significado. Mas agora, 8 anos depois, o nome de Daniel Brewer tinha enfim sido trazido à tona por sua irmã Mônica, que não ia descansar até descobrir o que aconteceu. Depois que Daniel desapareceu do mapa, ela passou a dedicar a sua vida para cobrar as autoridades por um esclarecimento ou uma amostra de que eles estavam ao menos tentando fazer algo, porque tudo o que ela via da parte deles era puro desinteresse. Um dos policiais da vez disse que ela estava desperdiçando tanto o tempo deles quanto o dela, porque eles a manteriam informada caso uma pista aparecesse. Mas ela precisava entender o quão difícil era fazer algo naquelas circunstâncias, porque a realidade esmagava qualquer chance de esperanças. Pessoas desapareciam aos montes e muitas delas nunca eram encontradas. Mônica sabia que isso era uma possibilidade, mas ela não queria desistir somente porque estava claro para ela que eles já tinham desistido. Ela já havia comparecido a mais de 120 delegacias. Algumas ela visitava de 2 a 3 vezes na semana incansavelmente durante um ano até começar tudo de novo. Todos os consultórios médicos legistas tinham seu número e ela já tinha visto incontáveis corpos que sequer pareciam com seu irmão, mas ela precisava continuar tentando. Ela entregou seu número e pediu que eles ligassem para ela caso surgisse qualquer coisa porque alguém naquela cidade sabia sobre algo. O peso repetitivo e exaustivo dessa rotina era algo insuportável demais para Mônica. O capitão tinha lhe dito que às vezes a cidade engolia alguém e essa pessoa nunca era encontrada, o que ironicamente estava começando a acontecer com ela. Mônica odiava aquela vida, mas sobretudo a pessoa que foi o motivo para ela estar vivenciando tudo isso. O seu inferno pessoal começou depois que Daniel parou de responder às suas mensagens e de retornar às suas ligações. Quando percebeu, ela já estava morando ali há mais tempo do que em qualquer outro lugar que ela já tinha morado e ela odiava cada segundo acrescentado nessa sua estadia. Mônica teve que procurar um emprego qualquer para pagar o aluguel de um lugar ainda mais sem significado porque o sentido da casa nunca existiu para ela. Como trabalhava numa copiadora, ela imprimia de graça cartazes de procurado com a foto de Daniel sempre que dava vontade, e essa vontade vinha toda hora. O rosto de seu irmão existia por diferentes pedaços da cidade, estampando papéis que ninguém se importava de ler ou ver. Até mesmo coisas como comer tinham perdido o prazer e só existia para preencher a necessidade de manter o corpo ativo. Quanto a matar o tempo, Mônica fazia isso com cigarros enquanto mergulhava em lugares nada agradáveis da internet, mas isso também tinha virado rotina e perdido o impacto. Mônica via inúmeros corpos e cada clique com o mouse lhe dava a sensação de que ela estava analisando um catálogo que mostrava como horrível qualquer um podia ser se quisesse. Ela sabia que Daniel jamais voltaria porque ele provavelmente tinha terminado como um dos cadáveres que ela via diariamente naqueles fóruns. Ela não mais buscava por ele, o que ela queria era um encerramento. Mônica decidiu deixar uma mensagem contando o que aconteceu com seu irmão e pedindo que se alguém tivesse alguma pista que lhe deixasse informada porque ela queria colocar as mãos na pessoa que matou seu irmão. Seu colega de trabalho, George, lhe deixou uma mensagem em sua secretária eletrônica convidando para sair para o karaokê com alguns amigos, mas ela apenas ignorou e foi ao trabalho sabendo que ele a incomodaria pessoalmente com isso. Mônica não queria ter que lidar com essas pessoas. A rotina até ajudava a matar o tempo interminável, mas nunca era o suficiente. Ela queria algo extra, algo que fizesse algum sentido e que a inspirasse de algum jeito. O que é um paralelo muito grande com a motivação de Samantha, que também buscava a mesma coisa e que passou a matar para se sentir satisfeita por esse desejo abstrato de preenchimento. George insistiu no convite, tentando se aproximar dela porque todos do trabalho sabiam que Mônica era alguém fisicamente distante e eles queriam incluí-la genuinamente em seus planos. Ele disse que sabia que ela era alguém ocupada e que estava na cara que ela não queria fazer novos amigos, mas ainda assim, eles queriam ao menos tentar. No entanto, Mônica foi curta e direta, dizendo que ela apenas não queria sair com eles. Não é que eles fossem indivíduos problemáticos ou insuportáveis, a questão era que ela tinha um objetivo em mente e fazer amigos tornaria sua mente nublada para o que ela tinha decidido para sua vida. Com novos amigos, novos planos, e com novos planos, ela acabaria deixando o seu irmão ainda mais desaparecido no mundo. Um dia, Mônica foi pega de surpresa como sempre acontecia quando surgiu uma pequena possibilidade de uma pista sobre o paradeiro de Daniel. Um escritório médico legista entrou em contato com ela porque eles haviam encontrado o corpo de um jovem pato adulto que se encaixava um pouco com as informações que ela deixou registrado. Mônica saiu correndo até lá, mas tendo em mente que ela precisava ser pé no chão porque da mesma forma que a esperança a mantinha seguindo em frente, a decepção poderia fazê-la se sentir derrotada quando ela se deparasse com a realidade de essa ligação ser como todas as outras, um claro beco sem saída. Apesar de já ter passado por isso diversas vezes, ela ainda assim não conseguia se conter porque aquela chance poderia enfim lhe dar as respostas que ela queria. Mônica estava nervosa, mas não o suficiente para dar as costas e ir embora.
O médico legista disse que ela não precisava fazer a identificação do corpo pessoalmente porque ele queria poupá-la do choque, mas Mônica disse que estava tudo bem, que ela queria e podia fazer aquilo naquele mesmo instante. Esperar era uma coisa que ela não queria, porque esperar era algo que ela já tinha feito exaustivamente. Ainda assim, ele a alertou sobre o estado de decomposição daquele corpo que foi encontrado num rio, e quando ele levantou o pano que cobriu o cadáver, a decepção bateu com força. Aquele não era Daniel. E apesar de poder pensar que isso fosse um alívio, Mônica sentiu o contrário. Ela se viu mais uma vez vivenciando essa ilusão interminável. Mônica estava frustrada e envergonhada por ter apostado o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida e esperança que estavam sendo constantemente jogados dentro de um ralo sem que ela pudesse fazer nada, porque a única solução para tudo acabar seria ela se permitir desistir. De alguma forma, aquela cidade tinha devorado o seu irmão sem deixar pedaços para trás, e ela estava se vendo consumida nessa busca que já não era mais somente sobre o desaparecimento de Daniel, mas sim sobre o que aquela busca tirou dela. Mônica estava envelhecendo e ainda não tinha sido recompensada com nenhum retorno. Nessa mesma noite, ela foi atacada por 2 possíveis assaltantes que a seguiram numa rua deserta, mas diferentes de seu irmão, que não teve nem mesmo tempo de resistir por pensar que o sorriso amigável de Samantha era confiável. Mônica conseguiu golpeá-los e deixar claro que ela não era alguém vulnerável, porque a vida a tinha ensinado a ser alguém preparada ao menos para aquilo. Ela voltou para casa se perguntando sobre o quanto a cidade podia transformar alguém num monstro pouco a pouco, e que talvez ela realmente matasse os 2 em algum momento caso as coisas tivessem se intensificado. E para mostrar que seus esforços tinham dado certo, quando ela entrou nos mesmos fóruns obscuros da internet, ela ficou chocada quando encontrou o que tanto queria: uma pista. Alguém tinha respondido à mensagem dela, e essa pessoa em questão disse que ela precisava ir até Woodbrook para encontrar a verdade. Aos olhos de Mônica, aquilo era como se fosse uma flor crescendo no meio do concreto. Tudo o que ela tinha era somente substancial, mas isso era suficiente. Ela arrumou suas coisas e foi até a casa de George para lhe pedir um favor, o que o deixou surpreso porque ele jamais pensou que ela ia falar com ele, sequer pedir o seu carro emprestado e cobri-la no emprego, mas tudo deu certo. Mônica entendia as chances de tudo isso ser uma mentira, mas diferente das outras vezes, aquilo tinha sido a primeira desde que alguém entrava em contato com ela para lhe dizer algo. Ela dirigiu até Woodbrook e inclusive cruzou com Samantha, que sempre estava atenta e vigilante. Samantha manteve a postura de cidadã modelo, mas não desgrudou nem por um instante os olhos dela a vendo entrar na delegacia. Mônica conversou com o xerife Patterson e entregou para ele um dos cartazes de Daniel. Ela voltou a sentir a mesma ansiedade de sempre e Patterson perguntou por que ela achava que o seu irmão poderia estar num lugar como Woodbrook. Ela respondeu que não tinha rastro dele na cidade e que ela tinha achado que seria uma boa ela verificar as vilas próximas. Patterson contou sobre as mortes que aconteceram há alguns anos e que deixou todo mundo horrorizado. Ele disse que talvez tivesse algo para mostrar para ela, mas deixou claro que a maioria dos mortos era de pessoas da própria comunidade, com exceção de um que eles não tinham conseguido identificar. E no instante em que pegou nas roupas de Daniel, ela soube exatamente que aquela jaqueta era realmente dele. Patterson, no entanto, disse que ela precisava ir com calma sem pular em conclusões, porque ter identificado só uma roupa não provava nada, porque ela podia muito bem ter se confundido e se agarrado em qualquer coisa para mostrar o seu ponto. Mas Mônica estava em êxtase e, se ele precisasse, ela tinha como dar a ele até mesmo os exames dentários de seu irmão. Patterson contou que somente umas partes de Daniel tinham sido encontradas enterradas, e ela disse que bastava eles procurarem pelo resto do corpo, mas infelizmente ele pontuou que fazer isso seria praticamente impossível, porque ele poderia estar em qualquer lugar e eles não conseguiriam vasculhar os milhares de acres de terra que consistiam em todas aquelas florestas ao redor deles, porque eles não tinham nenhum pessoal e nenhum equipamento para isso. Mônica se viu novamente sendo deixada à própria sorte e ela saiu irritada dizendo que faria isso sozinha. O seu mau humor estava tão grande que ela nem mesmo percebeu quando entrou no carro que Samantha já estava dentro dele. Ela perguntou como e por que ela estava ali, e Samantha pediu desculpas e se apresentou. Samantha disse que Patterson às vezes se mostrava muito inútil, como se ao dizer isso ela quisesse ganhar a confiança dela, que tinha pensado o mesmo quando a ajuda lhe foi negada. Samantha perguntou se aquelas pistas eram mesmo do irmão dela e revelou que tinha sido ela quem a direcionou até Woodbrook. Mônica, já entregue, disse que sim, mas que ela queria encontrar o resto de Daniel. Ela perguntou como Samantha sabia sobre aquilo e ela respondeu de maneira vaga que tinha visto as postagens dela e que ela ligou uma coisa na outra fazendo referência ao que aconteceu em Woodbrook há 8 anos. Samantha disse que sabia por onde elas podiam começar, mas antes perguntou até onde Mônica estava disposta a ir, o que ela disse imediatamente que faria o que fosse preciso, sem ao menos suspeitar de que aquela tinha sido a responsável pela morte de Daniel e em como ela ficou consumida em sua busca.
Em 1962, quando Samantha era jovem, ela parou para comer em um restaurante na Alemanha, mas nada lhe apetecia. O café tinha um gosto horrível e a comida fechava mais o apetite do que o abria. Samantha não conseguia entender o porquê disso e apenas atribuiu ao fato de que talvez não estivesse com fome. Ela saiu ao som do sino da porta se abrindo e deixou para trás o prato intocado. Samantha já estava há algum tempo fazendo um mochilão com a mesma incerteza objetiva de chegar aos lugares sem saber o motivo e nunca aproveitava o que eles ofereciam. Ela não sabia o porquê de estar perambulando, mas algo dentro dela ansiava para que ela fizesse isso porque ela queria encontrar algum sentido para sua vida. Mas até aquele momento, ela ainda se sentia perdida. Numa dessas caminhadas sem rumo, ela pediu carona para uma van que passava, cujo motorista era um roedor gentil chamado Otto. Samantha se apresentou agradecendo a ajuda, mas Otto não deixou de avisar que, embora a Floresta Negra, que era o lugar para onde ela estava indo, fosse realmente de uma paisagem sem igual, que ela deveria tomar cuidado porque do mesmo nível que ela era bonita, ela também podia ser perigosa. Ele perguntou se ela estava indo lá para visitar alguém, mas ela respondeu que não, que ela queria apenas conhecer alguns pontos. Samantha citou o nome de um lugar como exemplo, mas Otto a aconselhou a ir para outro caminho, dizendo que lá os preços das coisas eram melhores e as pessoas eram mais acolhedoras. Otto disse que a levaria para um lugar privado que melhor mostraria a beleza que ela queria encontrar. Depois de estacionarem para seguir a pé, Otto conferiu se Samantha precisava de uma pausa para descansar, mas ela disse que estava tudo bem e eles começaram uma conversa sobre detalhes mais pessoais que a tinham levado até ali. Samantha lhe contou que ela havia se formado na faculdade há 1 ano e que ela estava indecisa sobre o que fazer a seguir. Seus pais, que eram donos de uma loja de ferramentas, queriam que ela continuasse os negócios da família, mas Samantha não sabia se queria isso para sua vida, porque, para completar, a cidade que ela morava era pacata demais num nível extremamente entediante. Otto disse para ela pegar leve consigo mesma. Ele parecia como um mentor de viagem que tinha surgido do nada para lhe dar conselhos sobre a vida. Otto afirmou que aquele lugar era perfeito justamente para pessoas que queriam se encontrar, e após dizer isso, ele expressou sua animação por poder fazer parte dessa jornada misteriosa. Mais tarde, ele confessou para ela que estava mais do que claro que ela sabia o que queria para sua vida, mas que ela só estava receosa para admitir em voz alta. Ele disse que ela precisava olhar para dentro de si mesma, e Samantha confirmou a observação dele, levando ao rosto uma expressão mais séria, perdida e distante, como se ela estivesse olhando para sua própria natureza. Otto pareceu empolgado ao ouvir isso. Ele voltou a filosofar sobre o fato do destino tê-los colocado juntos e ofereceu a ela um pequeno maço que ele enrolou num papel. Mas Samantha recusou, dizendo que ela precisava ir dormir porque ela tinha muito o que pensar. Algumas horas depois, Samantha estava de pé olhando para Otto deitado próximo ao lago, como se estivesse esperando ele acordar naturalmente. O que de fato aconteceu, muito provavelmente por conta do barulho da água que corria acima de sua cabeça. Ele abriu os olhos confuso e depois desesperado por não conseguir se mover. Otto se mexeu tentando se soltar das cordas e perguntou ao mesmo tempo o que Samantha estava fazendo com ele. Ela não disse nada, mas ele assumiu que a sua intenção era de afogá-lo. Ela, que ainda estava com aquela feição indiferente, disse que queria apenas testar algo porque fazia muito tempo que ela tinha a curiosidade de saber como seria desmembrar um corpo para separar pedaço por pedaço, e que finalmente naquela noite ela faria exatamente isso com ele. Otto se encheu de medo, ainda mais porque ele não precisava pensar no seu destino pelo pior que ele pudesse ser. Ele disse para ela parar com aquelas brincadeiras, mas a faca na mão de Samantha, bem como suas palavras de que ela estava falando sério, mostravam que ele realmente terminaria em pedaços. Ele implorou para que ela não fizesse isso porque ele tinha pessoas para sustentar, mas ela apenas disse que seria rápida, ignorando completamente as suas súplicas sem sentir culpa alguma, apenas curiosidade. Otto gritou cheio de pavor em sua voz. O medo o fez dizer coisas em sua língua materna que Samantha não entendia, mas isso também era um tanto faz. Otto se despediu da pessoa que ele amava e que jamais o veria novamente, e antes que sua garganta sentisse o frio da lâmina na mão de Samantha, ele pediu para que sua mãe o protegesse. Após isso, seu sangue escorreu seguindo o curso do rio, se misturando na água até desaparecer, enquanto Samantha sentia pela primeira vez na sua vida que tudo tinha se encaixado dentro dela. Samantha usou a pá para abrir ainda mais a fenda no pescoço de Otto e depois o dividiu a bel prazer, como se aquilo sempre tivesse sido a sua rotina. Depois, ela o embrulhou em pequenas trouxas com tecido e o enterrou de maneira organizada, pensando nas diversões futuras que ela teria, porque as possibilidades eram muitas.
Samantha começou a jogar a areia para cobri-lo e a HQ trata de mostrar como se ela estivesse enterrando a si mesma porque simbolicamente ela estava fazendo exatamente isso. Afinal, tudo tinha acontecido exatamente como Otto tinha lhe dito, que aquela floresta a ajudaria a encontrar o seu verdadeiro eu. Samantha deixou a cova para trás e foi para a estrada para pegar mais uma carona. Ela voltou ao mesmo restaurante de antes e, diferente da última vez em que esteve nele, ela comeu mais do que o suficiente, tanto que a garçonete percebeu e perguntou onde ela esteve caminhando para sentir toda aquela fome, o que ironicamente Samantha respondeu sorrindo que ela tinha apenas se perdido. Ela agradeceu a comida e bateu a porta deixando o sino avisar a sua saída. Samantha pensou consigo mesma que ela de fato tinha se perdido na floresta, mas que isso valeu a pena porque ela enfim encontrou seu apetite. Depois que voltou para casa, os pais de Samantha, que eram a sua principal fonte de preocupação quanto a seu futuro, comentaram mais uma vez sobre o que ela queria fazer da vida, mas surpreendentemente para eles, ela confirmou que tinha se decidido. Samantha disse que pensou a respeito da proposta deles de ela seguir no ramo da família morando em Woodbrook, e Vicky falou animada que não via a hora de contar a todos sobre aquela notícia maravilhosa. Ela abraçou Samantha dizendo que ela podia ficar ali com eles o tempo que ela achasse necessário, mas seu pai disse para Vicky não mimá-la desse jeito porque ela precisava conseguir seu próprio lar, pois ele não queria que ela fosse como os outros jovens que preferiam ficar dependente dos pais do que conseguir suas coisas trabalhando pesado. Samantha vestiu aquela máscara sorridente que era tão igual quanto a de qualquer morador de Woodbrook, que sempre fingia que as coisas estavam bem, e assim ela aprendeu mais sobre o seu segundo trabalho, aquele que por enquanto não a fazia estar diante de sangue. Samantha de fato não queria levar aquela vida como os outros, mas ela estava genuinamente empolgada para aprender a usar todas aquelas ferramentas porque isso também abria margem para ela aprimorar o seu lado assassino oculto. A primeira coisa que ela fez para tornar seus objetivos mais fáceis foi comprar um carro. Depois, ela conquistou a confiança de todos por conta de seu disfarce, inclusive a de Lola, que nessa época ainda estava grávida de Nigel, o assassino que lhe daria dor de cabeça no futuro. Samantha começou a ir para cidades vizinhas mais movimentadas para pegar suas vítimas. Seu modus operandi era simples e se resumia em ser simpático o suficiente para atrair as pessoas para um lugar mais deserto, onde elas acabavam sendo pegas no menor dos deslizes. No começo, ela tinha pensado que deveria sair à procura de seus alvos e demorou um pouco até ela perceber que era mais fácil deixá-los irem até ela. Algo parecido com o que aconteceu com Otto, e bem como na sua morte, ela também arrastou muitos para a floresta, que era um verdadeiro laboratório secreto, onde ela podia se deixar ser livre sem ninguém por perto. Samantha estava evoluindo suas habilidades mais rápido do que ela podia esperar. Embora o seu pai não fizesse ideia de que ela estava fazendo aquilo, ele ao menos podia dormir tranquilo quanto a tudo o que ele ensinou, porque Samantha tinha derramado tudo o que aprendeu nos corpos enterrados aqui e ali entre as árvores. No entanto, mesmo fazendo o que queria, a vida estava passando e Samantha começou a pensar que ela precisava de ainda mais espaço porque ela não queria ter que ficar se preocupando com banalidades que envolviam a família, os vizinhos e a sociedade como um todo. Pela manhã, ela conversou com seu pai sobre as férias que eles tirariam no dia seguinte e aproveitou para dizer que eles podiam se aposentar na Flórida, o que ele inesperadamente concordou com a possibilidade. No entanto, ela acabou ouvindo que não queria porque ele disse que isso só aconteceria em torno de 20 anos, o que era tempo demais para Samantha esperar. À noite, ela preparou um jantar especial como agradecimento por tudo que eles tinham feito por ela. Sua mãe a elogiou pelo empenho e Samantha trocou algumas palavras com ele sobre os planos da manhã seguinte. E foi no exato momento em que Vicky perguntou o motivo dela não estar comendo que seu pai passou mal dizendo que não estava conseguindo respirar. Roger caiu no chão se contorcendo e Vicky disse incrédula que ele estava tendo um ataque cardíaco. Mas Samantha, que ainda estava sentada de maneira calma, disse para sua mãe que também tinha começado a se sentir do mesmo jeito, que aquilo na verdade era o cianeto que ela tinha botado na comida. Depois que estavam mortos, Samantha os arrastou até o porão e pensou que parecia que tudo que ela aprendeu nos últimos tempos tinha sido exatamente para aquele momento enquanto ela os desmembrava. Ela sentia como se aquela fosse a última prova que ela tinha que fazer para provar a si mesma que era esse o caminho que ela queria trilhar. Ela usou as roupas de seu pai para se passar por ele e levou o carro deles até um lugar afastado o suficiente para deixar que o lago o engolisse e encobrisse o seu crime. Depois disso, ela caminhou um pouco sozinha como se nada tivesse acontecido, finalmente sentindo que esse era o melhor dos começos. O mundo se deixaria levar por seu sorriso, enquanto ela levaria muitos justamente por conta dele. Todos os ciclos sempre parecem novos e velhos ao mesmo tempo. As coisas mudam, mas sabemos exatamente o que vamos encontrar.
No entanto, há pequenas coisas sorrateiras que nos pegam desprevenidos e que viram o mundo de cabeça para baixo. E essas mudanças já tinham chegado na pacata Woodbrook, a pequena cidade que escondia uma assassina. Stewie, o entregador, foi até a casa de Bert para lhe entregar mais dos pacotes que estavam chegando para ele. Mas isso não era nada demais, aquilo só fazia parte do trabalho de Bert, que soldava objetos e os devolviam para seus donos. Apesar de nada extraordinário ter acontecido nessa manhã enquanto eles trocavam algumas palavras, algo sobre essa mudança vinda com o tempo apareceu entre suas palavras, pois Bert estava animado com a possibilidade incrível de poder ter o mundo na palma das mãos usando a novidade que era a internet. Stewie deu de ombros para essa empolgação e recomendou que Bert ao menos saísse de casa um pouco porque uma hora ele estaria vendo a sua vida passar diante de seus olhos sem sequer tê-la aproveitado. Mas Bert, de certo modo, ainda estava levando um pouco dos traumas por conta dos assassinatos que tinham acontecido no passado, então ele não ligou tanto para a recomendação do amigo. Stewie saiu de lá para continuar entregando suas correspondências e ele comentou com Chip que o número de animais selvagens na cidade estavam aumentando por conta das empresas que tinham começado a expandir seus negócios desmatando a floresta e remexendo na terra. Não longe dali, Samantha estava trabalhando em sua loja auxiliando Louis, o filho de seu antigo colega de trabalho que tinha sido assassinado por Nigel, que estava participando de um programa onde os mais jovens podiam trabalhar por meio período. Louis estava nervoso sobre como ele estava se saindo, mas Samantha disse que ele estava pegando o jeito e confessou a ele que ela só aceitou participar do programa porque ela tinha a esperança de que ele fizesse parte dele. E Louis comentou que ele estava se sentindo perto de seu pai ao assumir o cargo que um dia foi seu. Louis percebeu um dispositivo grudado embaixo da bancada onde ficava a caixa registradora, mas Samantha pediu que ele não mexesse nela porque ele acabaria ativando o alarme de segurança. Depois que Nigel saiu matando as pessoas, ela e muitos outros tinham tomado certas medidas. Stewie entrou na loja dela para entregar as correspondências e Samantha fingiu surpresa ao receber as cartas de seus pais na Flórida. Ele comentou sobre o fato de eles nunca terem voltado, mas Samantha continuou na farsa dizendo que tinha que visitá-los. O único problema disso é que ela tinha os matado e não havia sequer lugar para isso porque ela se livrou cuidadosamente de seus corpos. Samantha fechou a loja e Louis perguntou se ela não queria ajuda para finalizar as coisas, mas ela respondeu que não e entrou para fazer aquilo que ninguém podia saber sobre sua verdadeira natureza. As viagens de Samantha para outras cidades para matar tinham se tornado cada vez menos frequentes, e ela só as fazia durante os feriados, e era por isso que a loja estava fechando mais cedo. A Páscoa tinha chegado. O avanço da tecnologia tinha deixado Samantha ainda mais em alerta para não vacilar. Ela nunca ia até a mesma cidade 2 vezes, o que significava viagens mais longas e cansativas. Mas ela não via tanto problema com isso porque ela aproveitava esses momentos para acampar, embora ela se sentisse à beira do desespero por pensar que o menor erro a privaria de tudo. Nigel tinha feito uma revolução na vida cotidiana de Woodbrook porque seus moradores tranquilos, que erroneamente pensavam que nunca veriam a morte chegando, se traumatizaram e nunca voltaram a ser quem eram. E até mesmo para Samantha era difícil identificar essas mudanças em algumas circunstâncias. Na casa de Louis, ele recebeu a visita de sua irmã Wendy, que tinha se mudado. Ela perguntou sobre a mãe deles e ele avisou que ela estava tendo um dia ruim e que ela tinha faltado novamente no trabalho. Os dois saíram para dar uma volta de carro e o chefe dela ligou para dizer que se ela faltasse mais uma vez, que ele teria que demiti-la. Louis disse que a mãe deles estava um caco por ter tido uma recaída por conta da morte do marido e que ela estava basicamente vivendo à base de remédios. Bert saiu para passear com seu cachorro e a sua fobia social quase saiu de controle quando uma vizinha começou a falar com ele. E justo quando ele conseguiu se livrar dela, ele acabou se deparando com um urso selvagem e ele teve que sair correndo direto para a casa onde ele estava livre dos potenciais perigos do mundo. Bert achava que conseguiria se manter longe dos horrores que aconteceram em Woodbrook e que ainda o assombravam. Mas assim que ele tentou relaxar em seu computador, ele deu de cara com notícias horríveis sobre sua cidade. Notícias que falavam sobre os assassinatos que tinham acontecido ali e em outras partes. Notícias que o fizeram sentir que não havia lugar algum para estar a salvo. Samantha seguiu viagem procurando o ponto onde ela deixaria o seu lobo interior sair à procura das ovelhas indefesas, mas cada cidade nova significava um novo desafio porque ela precisava de tempo para estudá-la e entender como tudo funcionava. Locais para ir, rotas de fuga e rotinas para memorizar. Mesmo com as dificuldades para extravasar, Samantha sempre dava um jeito de se adaptar. O seu modus operandi continuava funcionando em cima daqueles que paravam para ajudá-la, pensando que ela era apenas uma ursa indefesa e necessitada. As empresas continuavam construindo seus prédios a todo vapor para dar às pessoas a oportunidade de trabalhar em empregos melhores e as fábricas que não conseguiam fornecer isso estavam ficando cada vez mais vazias.
Samantha não tinha mais a mesma liberdade de antes de ter qualquer ponto da floresta à disposição. Se não tivesse cuidado, as escavadeiras desenterrariam seu passatempo e a polícia poderia acabar lhe fazendo uma visita. Mas ainda nessas circunstâncias, ela não se deixava entediar. Nos momentos após ter caçado, ela pensava inevitavelmente sobre si mesma. Samantha estava achando difícil enxergar o futuro que a aguardava porque ela não sabia se existia alguma coisa esperando por ela. Quando ela voltou para Woodbrook, ela ouviu Burt dizer sobre as coisas que ele achou na internet relacionadas aos crimes que aconteceram na cidade. Só que eles não chegaram a discutir sobre isso porque um urso selvagem apareceu bem próximo deles. Burt ficou assustado, mas Samantha o tranquilizou dizendo que a polícia acionaria o controle de animais. No entanto, o xerife disse que eles não tinham tempo para isso e quando a ordem foi dada, eles o mataram com um único tiro. Samantha não gostou muito do que viu porque a morte do urso foi simbólica em certo ponto. Ela voltou para sua loja e perguntou para o garoto que estava no programa de menor aprendiz se ele sabia como usar a internet. Ele ensinou o básico e quando ela viu os fóruns sobre Woodbrook, ela sentiu que era como se ela tivesse acabado de abrir o assoalho e descoberto uma infestação de mofo que vinha crescendo há muito tempo porque as pessoas estavam sedentas procurando por respostas. E foi nesse momento que ela viu um rosto familiar demais. Daniel Brewer, uma de suas vítimas. E é dessa forma que a HQ nos leva momentos antes de Monica entrar na história. Samantha poderia ter ignorado, mas alguma coisa dentro dela se animou com a possibilidade de mexer naquele vespeiro e sair ilesa. Ela tinha encontrado uma diversão perigosamente atraente e foi por isso que ela decidiu responder às mensagens de Monica para atraí-la até Woodbrook. Não foi preciso de muito tempo para Samantha começar a estabelecer um contato com ela, mas Monica ainda estava resistente, checando minuciosamente todos os seus passos para ela não se desviar do objetivo que era saber quem matou seu irmão. E Samantha ainda não era alguém plenamente confiável. Um dia, ela sonhou com Samantha indo até a sua casa dizendo que ela queria ajudá-la a encontrar Daniel. Mas no sonho, a imagem dela se distorceu monstruosamente e a esmagou, a fazendo acordar. Aquilo só podia ser um pesadelo muito estranho, mas Monica não deixou de lado a possibilidade de ele ser algum prenúncio macabro. A percepção de Monica sobre Woodbrook continuava a mesma. Aquele lugar parecia parado no tempo enquanto todo o mundo exterior continuava avançando. Ela não sabia como explicar, mas a sensação que ela tinha era que se ela ficasse parada sem fazer nada, ela também ficaria congelada no tempo junto com os outros moradores. Samantha, mesmo à distância, continuava com seus olhos atentos em Monica, que tinha vindo depressa depois de ter recebido a sua mensagem. Mas ela sabia que mesmo estando desesperada, Monica era alguém esperta. Inteligente o suficiente para não só hesitar em seguir seus planos, mas também para desenterrar tudo o que podia sobre ela na biblioteca da cidade. Monica falou com a bibliotecária e disse que estava querendo dar uma olhada nos jornais de 1986 que falavam sobre os assassinatos que Nigel cometeu. Monica conseguiu um punhado de matérias sobre o caso e viu que Samantha tinha sido ovacionada como heroína local, mas foi exatamente esse detalhe que chamou a sua atenção porque era um milagre que ela tivesse sobrevivido ilesa. Monica estava com o olhar fixo no passado, mas ela percebeu que uma jovem estava curiosa sobre o que ela estava pesquisando, e ela aproveitou a deixa para perguntar a ela o que ela sabia sobre Samantha. A garota não soube lhe contar nada tão importante porque ela só sabia o que todos já tinham conhecimento, mas ela disse que ela podia conversar com Lewis, que trabalhava na loja de Samantha. Mesmo não dizendo nada revelador, Monica se atentou a um detalhe. Lewis era o filho de Charlie que tinha sido assassinado por Nigel e, de novo, o crime estava andando em direção a Samantha. Monica foi até ele e ela ficou surpresa quando ele disse que sabia quem ela era, mas Lewis explicou que a cidade era pequena, ou seja, tudo corria pelos quatro ventos. Os dois conversaram um pouco sobre alguns discos que eles gostavam em comum, e apesar de Monica querer apenas saber mais coisas sobre Samantha e não conhecer a fundo, ela acabou se deixando levar pela conversa e os dois passaram na loja de Samantha que, ao vê-lo, seus olhos faiscaram porque as mariposas estavam voando em direção ao fogo da vela. Lewis comentou sobre o passado e disse que após a morte de seu pai, Samantha esteve presente dando todo o apoio necessário. Monica disse que ter alguém assim era muito especial e, coincidentemente para a situação, Samantha apareceu dizendo que estava procurando por ele. Ela disse que ele ia ter que cuidar do caixa enquanto ela ficava fora por alguns momentos e, quando ele saiu de vista, Samantha perguntou se Monica tinha pensado sobre ela ajudar a procurar o irmão porque ela sabia que Monica ainda estava resistente para confiar nela. Monica disse que ainda não tinha se decidido e Samantha a chamou para caminhar um pouco porque ela queria lhe mostrar algo. Ela falou um pouco de sua infância, mas Monica não demonstrou estar interessada em ouvir sobre isso e pediu que ela fosse mais direta.
Samantha a levou até a casa de sua antiga amiga Lola, a mãe de Nigel, que ela também tinha matado, e disse que depois do que aconteceu, a casa foi ocupada por um jovem casal que tinha um filho e que não sabiam muito sobre o crime. Ela disse que Nigel era alguém cheio de segredos e que ela ainda apostava que ainda existia algo escondido em seu antigo quarto. Algo que pudesse indicar que tinha sido ele quem matou Daniel. Mônica não estava tão confiante nisso, mas Samantha disse que essa era a sua melhor aposta caso ela quisesse fazer algo sem esperar pelo xerife. Samantha deixou claro que ela precisaria mentir para ganhar a confiança deles, porque assim ela teria acesso à casa. Só que no instante em que fizesse isso, ela os colocaria no meio da tempestade. Samantha comentou ardilosa que pessoas inocentes poderiam estar em problemas. Ela sabia do desespero de Mônica e fez questão de dizer que ela precisaria cruzar certos limites morais para conseguir o que queria. Mônica não resistiu à tentação e se disfarçou de funcionária do Serviço de Impostos e de Finanças. Ela bateu na porta de Carol e disse que ela precisava checar a casa porque os registros tinham mostrado que a propriedade estava sem ser avaliada há muitos anos. Carol não viu problemas com isso e deixou que ela entrasse dizendo que ela podia fazer seu serviço porque eles ainda tinham tempo antes de colocarem o bebê para dormir. Michael, seu marido, apareceu para cumprimentar Mônica e disse que bastava ela chamar caso precisasse de algo. Os dois foram muito receptivos e quando eles saíram de vista para continuarem com seus afazeres, Mônica ficou nervosa quando sentiu o peso da realidade de estar entrando na casa de desconhecidos buscando algo que talvez nem existisse. E de longe, Samantha acompanhava tudo com seus binóculos. Ela estava se divertindo com o fato de ver Mônica correndo em direção ao precipício porque mesmo tendo hesitado para seguir o que ela tinha planejado, ela estava ali inconscientemente fazendo exatamente o que Samantha queria. Samantha tinha ficado surpresa com o sentimento de estar tão próxima dela. Era estranho respirar o mesmo ar e ver de perto alguém que ficou por anos obcecada com seu trabalho como assassina, mas Mônica sequer fazia ideia disso. Samantha sentiu o passado ecoar novamente. Era como se mais uma vez ela estivesse abrindo a garganta de Daniel. Depois de trocar algumas palavras com o vizinho que passava por perto dizendo que ela estava apenas observando os pássaros como um novo hobby, ela voltou seus olhos para Mônica, os colocando de perto com a ajuda dos binóculos. Bert saiu para conseguir um novo disco de internet porque seus créditos tinham acabado. Ele foi até a casa de repouso para pegar um e ele acabou ajudando a velha Agatha a levantar um residente que tinha caído. Agatha comentou sobre os jovens poderem ter uma vida boa aproveitando tudo de melhor que a juventude dava, mas que tudo isso acabava quando a velhice chegava porque o tempo era impiedoso e tragava até mesmo quem você era. E isso também estava se aplicando a Samantha, que estava lutando para continuar tão ativa quanto antigamente. Depois de fingir que tinha inspecionado todo o térreo, Mônica avisou para Carol que ela subiria as escadas para olhar rapidamente os outros cômodos. E enquanto ela fazia isso, Samantha jogava palavras cruzadas, ironicamente marcando no papel a palavra marionete, que era algo que se aplicava perfeitamente na situação que ela tinha colocado Mônica. Pauline levou Louis para a escola e no caminho ela teve um pequeno surto por ter acordado tarde porque isso o faria chegar atrasado. Pauline estava com medo do futuro, medo de que algo ruim acontecesse com outra pessoa de sua família. Tanto medo que ela estava perdendo aos poucos o resto de sua sanidade. E para Louis, que vivia com ela, era inevitável que ele se sentisse deslocado de todo o resto porque ele tinha saudades de como as coisas eram antigamente. O seu maior desejo imediato era o de conseguir uma carteira de motorista para sair de carro, provavelmente para bem longe quando ele estivesse se sentindo sufocado com os problemas em casa. Todos eles estavam levando as coisas da maneira que dava e Pauline até recebeu a ajuda de uma colega de trabalho que descobriu que ela estava tomando remédio para ansiedade, mas ela se recusou a buscar tratamento. Mônica vasculhou o antigo quarto de Nigel, mas ela não fazia ideia do que procurar e de onde começar. Ela pensou por um instante que tudo aquilo era loucura, mas por puro acaso ela encontrou uma caixa escondida embaixo do assoalho. O problema é que Carol apareceu na hora e pensou que Mônica estava implantando alguma prova criminosa contra eles para arrancar dinheiro deles. Mônica tentou dizer que tudo era um engano, que na verdade ela tinha encontrado o objeto, mas Carol não acreditou e gritou para Michael ir até elas. Mônica ficou nervosa, mas ela pegou a caixa e tentou sair. Michael a barrou no caminho e no nervosismo e na pressa para sair daquela situação, ela puxou a caixa da mão dele e ele caiu rolando a escada e se machucando seriamente. Mônica saiu correndo desesperada enquanto Carol gritava por ajuda. Samantha ao longe via que tinha acontecido minimamente o que ela estava esperando. Ela parou o carro e saiu o mais rápido que pôde com ela. Samantha perguntou se elas voltavam para prestar ajuda, mas Mônica não sabia o que pensar e ela decidiu olhar primeiro o que poderia ter dentro da caixa de Nigel. E para sua surpresa, lá estavam fotos e um mapa onde Nigel supostamente mostrava onde ele tinha enterrado as suas vítimas. Mônica ficou extremamente empolgada, tanto que se esqueceu por um instante do que tinha acabado de acontecer.
Ela disse que Samantha era um gênio e Samantha comentou que elas podiam checar os lugares que não eram tão longe dali. As duas foram até um estacionamento e enquanto Mônica agradecia em voz alta dizendo que o destino a tinha colocado no caminho de Samantha, que era a única que tinha realmente se importado, Samantha dentro de seu carro apagava a prova irrefutável de quem ela era e que Mônica deixou passar. Pois Nigel tinha escrito no mapa o lugar onde Samantha escondeu os corpos e isso fez Samantha também pensar que aquilo só podia ser coisa do destino. Ela apagou as anotações sobre ela do papel e pensou consigo mesma que ela ia dar mais uns empurrões na casualidade da vida para que seus caminhos continuassem juntos por mais um tempo. E assim, ela saiu com Mônica chamando para a floresta porque sabe-se lá o que elas poderiam encontrar. As pessoas costumam dar valores excessivos aos primeiros e aos últimos momentos como se só eles fossem reais. E isso é uma armadilha que engole facilmente qualquer um que se esquece de que a vida acontece justamente no meio das coisas. Certa manhã, Louis passou na frente da banca de jornais de Chip e o cumprimentou dizendo que ele estava a caminho da loja de Samantha, onde ele cumpriria mais um dia de estágio. E assim, eles conversaram brevemente sobre a nova rodovia que estava sendo construída porque o mundo continuava avançando e a pacata Woodbrook já não queria ser só mais uma cidade parada no tempo. O problema é que todo esse progresso acarretaria mais acidentes de trânsito e, por consequência, o número de mortos aumentaria. Mas era sabido por todos que esse progresso vinha com custos previsíveis tratados como efeitos colaterais aceitáveis. Longe dali, Samantha estava levando Mônica para algumas áreas de floresta mais isoladas, dizendo que era exatamente nesses locais que Nigel tinha provavelmente trabalhado para esconder suas vítimas. E como elas precisariam checar mais de um ponto, Mônica achou melhor que elas registrassem tudo em anotações. Ela pediu que Samantha lhe emprestasse algo para escrever, e quando ela abriu o porta-luvas, Mônica comentou frustrada sobre Samantha ser uma pessoa simples demais, que não tinha nada intrigante a esconder no compartimento do carro. Mas Samantha disse que se diversão era o que ela queria, ela tinha conseguido. Logo à frente, estava um trabalhador remexendo na terra, o que deixou Mônica irritada porque isso ia atrapalhá-las em suas buscas. Ela perguntou se elas deveriam estacionar mais adiante e fazerem o resto do trajeto caminhando, mas Samantha disse que elas podiam ir de carro mais um pouco. Enquanto isso, Pauline, ainda com suas questões de saúde mental, estava enfrentando a sua árdua rotina de resistir às crises de ansiedade, ainda por estar em choque com o que aconteceu com seu marido pelas mãos de Nigel. Louis teve que ligar para ela para dizer que ela precisava sair da cama porque o patrão dela tinha lhe dado um ultimato dizendo que a demitiria caso ela faltasse ou chegasse atrasada no trabalho, porque isso tinha se repetido vezes demais para ele fingir que nada estava acontecendo. Mônica e Samantha deixaram o carro de lado e Mônica comentou segurando o detector de metais que elas provavelmente levariam dias procurando por latas debaixo do solo porque a floresta era grande o suficiente. Mas Samantha disse que elas primeiro precisavam pensar como o assassino para filtrarem os prováveis locais onde ele poderia ter escondido suas vítimas. Samantha disse que Nigel precisaria de um lugar plano o suficiente com bastante espaço e ao ver um lugar exatamente como esse, Mônica apontou e elas decidiram parar para botar a mão na massa. E bingo, o detector de metais apitou e os bips só aumentaram, levando Mônica a sentir um formigamento por todo o corpo, porque ali poderia estar os restos mortais de seu irmão. Ela pediu com urgência que Samantha cavasse ali, e assim que a pá atravessou o solo, Samantha sentiu que ela tinha esbarrado em algo. É claro que qualquer coisa poderia estar debaixo da terra, mas como Samantha tinha guiado para onde ela queria, ela de fato encontrou as latas de tinta com os pedaços de Daniel. Samantha observou Mônica segurando as latas com profunda tristeza e alívio por enfim poder dar paz ao irmão. Mas essa cena mais lhe pareceu como se uma grande geleira estivesse derretendo e desabando no mar. Ela entendia os riscos que estava correndo, mas era empolgante demais deixar tudo cair sem saber se todo esse mar transbordaria. Pauline saiu às pressas para o trabalho, sentindo que ela de fato seria demitida. E para além de estar apressada para chegar a tempo, a sua ansiedade a fez cruzar todos os sinais, pondo a vida até mesmo de outras pessoas em risco. Depois de abrirem diversos buracos arrancando latas como se fossem raízes do chão, Mônica levou partes delas para o carro e disse que voltaria para pegar o resto. Mas quando ela as organizou e resolveu dar mais uma olhada no mapa, ela percebeu a parte rabiscada que ela não sabia que tinha sido feita por Samantha. Ela voltou a mexer no porta-luvas, pegou um lápis e riscou por cima da tinta para conseguir ressaltar as palavras escondidas no rabisco. E foi então que ela viu a verdade que Nigel ironicamente lhe contou após a morte, que Samantha era a assassina por trás daquelas latas, ou seja, ela era a pessoa que matou seu irmão. Samantha ouviu alguém se aproximar e, por pensar que era Mônica, perguntou por que ela tinha demorado tanto. Mas quem realmente apareceu foi um dos trabalhadores que elas tinham visto a caminho dali e que perguntou o que ela estava fazendo ali naquela propriedade privada. Ela pediu que ele deixasse aquilo somente entre eles, mas ele disse que infelizmente não poderia fazer isso porque ele teria que reportar o que estava acontecendo.
Apesar de ter notado que ela estava agindo de maneira suspeita com aquelas latas, Samantha não se importou e ele desviou o olhar quando viu que sua caminhonete estava sendo roubada. Mônica, do outro lado, estava gritando pra ela com muita raiva, a chamando de psicopata e dizendo que ela tinha descoberto que ela ajudou Nigel a esconder os corpos das vítimas na floresta. E mais uma vez, Samantha sorriu despreocupada e viu na exposição de seus segredos a oportunidade de passar por algo emocionante. Samantha atingiu o rosto do trabalhador com muita força usando uma das latas de tinta para fazê-lo cambalear na frente da estrada por onde Mônica deveria passar. Mas Mônica, tão obstinada quanto ela, nem se importou e o atropelou. Mais uma vez, ela estava machucando outra pessoa para conseguir o que queria, o que fez Samantha sentir que havia algo libertador em toda essa adrenalina. Samantha estava parcialmente impressionada por Mônica não ter tirado o pé do acelerador para matar uma pessoa somente porque ela queria levar consigo os restos de alguém que havia morrido. E estranhamente, essa tinha sido a primeira vez que ela sentiu que estava perto de conseguir se conectar com alguém. Mônica percebeu que Samantha estava em seu encalço tentando de tudo para se aproximar dela. As duas seguiram na rodovia numa perseguição de gato e rato, como se elas tivessem um asfalto reservado somente para elas devido à velocidade em que dirigiam. E foi por pensar que ninguém além delas seria descuidado no trânsito que o carro de Samantha foi atingido em cheio por Pauline, que estava correndo tanto quanto elas. Samantha tinha uma boa ideia de como tudo aconteceria nas horas seguintes ao ver o carro de Mônica desaparecer aos poucos no horizonte. Era como se ela estivesse vendo o fim silencioso de toda uma era. Os médicos cuidaram dos ferimentos das duas que estavam a salvo do perigo e, por coincidência ou não, um policial deu carona para Samantha até a sua casa e não mencionou nada do que Mônica poderia ter lhes contado. E isso era suspeito porque a carona poderia ter sido apenas um pretexto para ver se eles conseguiam notar nela algum vestígio de nervosismo. Embora Samantha tivesse seguido sua rotina normalmente, ela estava sentindo que a cidade estava ficando cada vez mais barulhenta, como se ela sequer fosse capaz de ouvir a si mesma enquanto via a imagem de suas vítimas retalhadas na sua frente. O desejo de que tudo aquilo que as pessoas se apegam e que não querem que mudem não era algo exclusivo apenas para os outros, porque Samantha também já tinha percebido as mudanças no ar, porque a própria Woodbrook já não era mais a mesma. Quando ela foi ao trabalho no dia seguinte, o xerife entrou em sua loja junto de Mônica e lhe deu voz de prisão dizendo que ela tinha feito todos de idiotas manipulando a cidade com a máscara de cidadã modelo. Mônica gritou com ela dizendo que ela não precisava mais fingir nada porque a polícia era capaz de fazer testes de DNA nas latas de tinta de sua loja para descobrirem que elas estavam cheias de pessoas que ela tinha assassinado. Lewis, que estava a caminho da loja para seu estágio, achou estranha a quantidade de carros de polícia do lado de fora. Samantha continuou fingindo surpresa e comentou que eles já tinham resolvido aquele caso quando descobriram que Nigel estava por trás de tudo. E enquanto falava, ela abaixava a mão lentamente até o botão embaixo do balcão, que uma vez ela disse para Lewis que era para a segurança do estabelecimento. Um dos policiais ordenou que ela levantasse os braços, mas o xerife pediu que ele se acalmasse e disse para Samantha dizendo que eles tinham que resolver aquilo porque eles estavam fazendo uma cortesia em não algemá-la. Mas no instante em que ele se virou para ela, ela o matou com um tiro na cabeça. Os policiais ficaram em choque sem acreditarem no que tinha acontecido, mas Samantha acionou o botão e um compartimento se abriu e apontou espingardas para eles. E com o clique de outro botão, Samantha os matou com diversos disparos, chegando a atingir Chip no pescoço que estava do lado de fora perto da loja com Lewis. Lewis o viu engasgar no próprio sangue e ele gritou para que alguém o ajudasse. Lá dentro, Mônica avançou em Samantha com uma pá, mas ela a tomou de sua mão com facilidade e a nocauteou batendo sua cabeça na parede. Samantha poderia tê-la matado ali mesmo se quisesse, ou nas outras vezes em que esteve com ela. Mas Mônica tinha se tornado um brinquedo divertido demais para que a ligação entre elas terminasse de maneira tão abrupta. Então, ela a levou em suas costas sabendo que seria questão de tempo até que o mundo inteiro finalmente a visse como ela sempre foi, uma assassina. Só que Samantha não estava preocupada. Pelo contrário, nesses casos, tudo que alguém como ela podia fazer era se levantar e encarar a realidade. E assim, ela destruiu a sua loja acionando mais alguns botões e partiu levando não só Mônica, mas a ideia de que se ela não podia mais ficar em Woodbrook, ninguém mais poderia. Um relé elétrico é um dispositivo que pode ser controlado remotamente por rádio para ligar ou desligar coisas à distância. Qualquer um consegue com facilidade abrir portas de garagens ou acender a luz de um abajur, por exemplo. Mas é claro que Samantha encontrou um meio torpe para o seu uso, começando incêndios sem nem mesmo precisar arriscar um fósforo. Ela sabia que poucas pessoas entendiam como esse aparelho funcionava, e o mais irônico de tudo é que isso também falava sobre o quanto elas deixaram de se importar com coisas que antes tinham valor, e que aquilo que ainda importa acabou entrando num caminho confuso e perdido no meio de tantas mudanças.
Mônica acordou sentindo o cheiro da fumaça que aos poucos tinha começado a se espalhar por Woodbrook. Samantha a cumprimentou e confirmou que sim, as coisas estavam queimando e que ela tinha amarrado para ela ficar parada por mais um tempo porque ela precisava ir embora. Mônica berrou que ela não conseguiria ir longe o suficiente, mas Samantha acionou mais um dispositivo e disse com um sorriso no rosto que toda Woodbrook estaria ocupada demais tropeçando em seus próprios escombros para sequer terem tempo de fazerem algo contra ela. Ela afirmou que assim que a fumaça se dissipasse, ela já não estaria mais ali. Samantha seria na história da cidade apenas um fantasma vaporoso que sumiu de repente, e de certo modo ela estava certa. As autoridades tinham começado a perder o controle do fogo. Os bombeiros saíram a toda velocidade para tentar apagar os focos de incêndio, mas o que eles não esperavam era que Samantha teria justamente visado as estações de bombeiros, porque ela sabia que assim que a única coisa que poderia barrar seus planos estivesse fora do caminho, tudo sairia exatamente como ela tinha arquitetado. Carol recebeu a notícia de que os médicos não tinham uma previsão de quando Michael sairia do coma por conta da extensão de seus ferimentos causados por Mônica quando ela o empurrou da escada. Isso poderia acontecer tanto em 1 minuto quanto em 1 semana. Mas o problema é que eles não tinham luxo de esperarem, pois Samantha também espalhou fogo no hospital. Pauline, que estava se recuperando do momento em que se envolveu num acidente de trânsito com Samantha, foi visitada por um assistente social que lhe avisou que ela precisava passar por um programa de recuperação, que levaria 3 meses porque eles tinham feito alguns exames toxicológicos que apontaram que ela estava abusando dos remédios de ansiedade prescritos por seu médico, e que caso ela não ficasse sóbria durante 6 meses ininterruptos, seu filho Louis seria levado para acolhimento familiar. Pauline sabia que passar por tudo isso seria muito difícil, mas ela entendia que essas medidas eram necessárias porque Luz estava carregando a responsabilidade que ele não merecia e que ainda que eles fossem separados, isso de certo modo seria bom para ele. A polícia passou pelas ruas avisando a população que eles precisavam evacuar suas casas imediatamente, deixando para trás todos os pertences porque suas vidas estavam correndo grande perigo. No entanto, Bertie não saiu sem levar consigo algumas de suas coisas. Quando ele estava prestes a fazer o que a polícia tinha ordenado, ele viu que a casa de repouso próxima à sua residência estava precisando de ajuda porque os idosos, a maioria senil, ainda continuava ali parada, então ele decidiu fazer algo sobre isso. Chip, que estava à beira da morte, deu um último conselho para Louie dizendo para ele não estragar as coisas quando ele encontrasse alguém que quisesse dividir a vida com ele. Talvez ele estivesse falando de uma experiência própria ou só soprando as últimas palavras ao vento para aquele que estava com ele no momento pelo qual todos passariam um dia, a morte. E assim ele se foi. Mônica amaldiçoou Samantha dizendo que ela não sairia impune porque ela pagaria por tudo que ela tinha feito com todas aquelas pessoas inocentes, mas Samantha a ignorou e comentou sobre o homem que Mônica tinha empurrado da escada dizendo que ele tinha morrido e que a culpa era toda dela. Até aquele momento, Samantha não tinha tido nenhuma conexão tão forte com alguém como ela teve com ela, o que era realmente algo único e interessante, porque ela se via nela de certo modo. Mônica praguejou ao ouvir isso e Samantha, curiosa, perguntou por que ela se deixou ser consumida daquela forma porque ela sabia que seu irmão já estava morto. Mas Mônica disse que precisava descobrir o que tinha acontecido com ele para conseguir levar paz para sua mente. Antes de ir embora, Samantha lhe deu de bandeja a resposta para isso. Que quando ela matou Daniel, calhou apenas de ser ele porque poderia ter sido qualquer um. Ela queria matar e, ironicamente, ele caiu como um patinho. Mônica berrou com ela e Samantha disse da maneira mais brutal e simplista possível que esse era o custo da verdade. Samantha tinha se perguntado muitas vezes se existia uma mão divina por trás de tudo aquilo e o porquê dele nunca tê-la impedido. Sua reflexão momentaneamente deu lugar para Louie extravasar em cima da verdade e ele gritou com ela em seu carro sobre ela ter enganado todo mundo e matado pessoas que ele conhecia desde pequeno. Ela tentou persuadi-lo com um tom macio, mas ele não recuou com sua raiva e perguntou se ela tinha cometido todos os crimes no passado e os atribuído a Nigel. E ao perceber que ele não ia ceder, ela atirou na direção dele e ele por um triz conseguiu escapar com vida. Até aquele ponto em sua história em Woodbrook, sempre que um caminho se fechava, Samantha encontrava um buraco para continuar indo em frente como se sua sina fosse inevitável. E lá estava, outro morador conhecido tinha aparecido de carro exatamente quando ela mais precisava. Samantha pediu carona e quando o vizinho ingênuo ouviu os gritos de Mônica, ela o matou. O caos tinha tomado de conta dos corredores do hospital e as pessoas estavam desesperadas de se imaginarem morrendo queimadas. Os que conseguiram correr por suas vidas saíram o mais rápido possível em meio à fumaça e aos gritos, mas pacientes como Michael, que sequer conseguiram abrir os olhos, estavam infelizmente em seus leitos esperando pelo pior. Louis se encontrou com sua mãe e avisou que toda a cidade estava pegando fogo e que eles precisavam sair dali o quanto antes.
Ele tentou se mostrar forte como alguém crescido, mas o pânico, a verdade sobre Samantha e a fragilidade perante aquela situação o fez chorar como o garotinho que ele era. Bert pediu que seu cão esperasse por ele no carro e ele entrou para ajudar os que tinham ficado para trás. Mas ele precisava ser rápido porque o fogo estava se alastrando e não demoraria para chegar até onde eles estavam. Ele perguntou para os idosos onde Agatha estava, a única funcionária da casa de repouso, e eles lhe disseram que ela tinha há 15 minutos subido para ajudar outro paciente e não tinha voltado até então. Bert pediu que eles esperassem por ele porque ele ia checar o que tinha acontecido. Ele topou com outros idosos no caminho e os redirecionou para um local seguro. Quando encontrou Agatha, ele os ajudou a voltarem em segurança apesar da quantidade de fumaça que estava dificultando tanto a visão quanto a respiração deles. E assim, ele, a mais medrosa das tartarugas, salvou a vida de todos dirigindo para longe com um ônibus. A irmã de Louis soube o que estava acontecendo em Woodbrook e partiu para encontrar a sua família. Ao menos era o que ela esperava, porque a única notícia que ela tinha era que o fogo estava passeando livremente pelas casas. Em contrapartida, Samantha estava dirigindo para fora dos limites da cidade. Os carros de bombeiros passavam por ela fazendo o caminho oposto e Samantha só conseguia pensar em como dias movimentados como aquele colocavam as coisas em foco, porque só assim você era capaz de descobrir o que importava. Samantha viajou para muito longe, tão longe que nem mesmo ela sabia onde estava. Ela pediu uma informação num posto de gasolina no meio do nada, querendo saber o mínimo, que já era o suficiente, sobre alguma cidade por perto. Ela descobriu que existia algo que vagamente lembrava uma vila pela pequena quantidade de pessoas, e isso era perfeito. Todos tinham descoberto sobre seus crimes, ao menos parte deles. Samantha no fundo sempre soube que não conseguiria guardar seu segredo para sempre. O que ela não sabia era que ela teria tantos fãs depois disso, e assim ela seguiu em frente como sempre fazia. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.